Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que enche os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos dando a continuação dessa quaresma, né? Hoje, quarta-feira, tá faltando um pouquinho mais de uma semana aí, né? E vamos que vamos. E quantas coisas nós passamos nessa quaresma, né? Depois então a gente podia conversar, né, sobre isso, né? Muitas coisas. Mas Deus nos sustenta. Vamos lá. Hoje a nossa pergunta... Começar aqui. Por que Satanás não se manifesta aos homens mostrando todo o seu poder? E outra pergunta que eu fiquei pensando, será que as pessoas acreditam que Satanás pode mostrar todo o seu poder? Vamos lá. Por quê? É uma arma que ele tem, né? Para nos usar. Ele fala aqui que o demônio, ele é um anjo, né? É um anjo espiritual, super elevado. Então, ele poderia fazer maravilhas, curar algumas doenças, prever futuro, se manifestar assim, abertamente aos seres humanos. Ele é soberbo, né? Então, quem que ele gostaria de receber, né? Ser adorado, né? Ser aplaudido, né? E tudo mais. Mas... Resposta, Luiz. Oi? Eu acho que você é a resposta. Fala. Eu acho que ele não pode se manifestar abertamente porque ele é o rei das trevas. Então ele age através da escuridão, através das sombras. Então, Deus não deu a ele essa toda liberdade que ele pensa que tem, por causa disso, que ele age às escondidas. É o modo operante dele. Mas ó, essa coisa que você falou assim, mas Deus, né? Então ele fala aqui, ó. Mas ele não pode usar todo o seu poder, pois Deus retém a manifestação sua força. Exatamente. Então, quem retém é Deus. A gente fala assim, o inimigo foi vencido, o inimigo está acorrentado. A gente fala muito isso, né? O inimigo ruge como leão, ele está ali, mas não chega perto dele. Então, por quê? Porque Deus ele retém. Então, Deus, apesar dele estar aí, ele ser o príncipe desse mundo, mas Deus tem esse poder total. E fala aqui, na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que fala assim: agora sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo. Como você falou da escuridão, né? Também ele tem um tempo, né? Porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Então, Deus tem esse poder de deter. Então, apesar dele até querer se manifestar, até ele tem esse poder, vários, mas Deus vai segurando. Então, ele fala que o inimigo tem poder, mas Deus tem o poder maior
de deter ele em determinados lugares, entendeu? A prova cabal, ele quis logo morte, né? A prova cabal. Ele chegou na presença de Deus e pediu a Deus a vida de Jó. Deus falou para ele: não, você pode fazer o que você quiser, menos tirar a vida dele. É uma das provas cabais disso aí. Outra coisa, quando Jesus chegou em certo momento na passagem do Evangelho, que quando estava aquele monte de porcos pastando, que quando ele percebeu que Jesus estava perto, ele logo: o que queres fazer conosco? Né? Então, ele conhece quando Jesus está perto, quando a força divina está chegando perto dele, ele conhece, ele não tem força para lutar contra. E a gente aqui, como cristão, nós temos que viver essa palavra e crer nessa palavra. Até por lá na Penha, eu não sei como é em Bom Sucesso, mas quando eles fazem os trabalhos, essas pessoas espíritas fazem os trabalhos, se colocam em frente à igreja, às vezes coloca do lado, às vezes a gente vê pratinho de não sei o que, vê vela, vê comida, sabe? Muita coisa, né? E tem gente que fala assim: não vou tocar nisso, eu não vou tirar isso daí, né? Que medo é esse que a gente tem? Se a gente crê nesse Deus que ele detém o inimigo, é assim que a gente tem que estar. Senhor, né? Vai à minha frente nesse momento. Nossa Senhora, vai na frente. Pega uma água benta, né? Joga naquelas coisas. Tira. Depois, água benta na mão. A gente tem que crer nesse Deus que tem uma palavra pra gente. Tem uma palavra que esse demônio vai aonde ele quer, né? Ele, Deus, né? Bem, não acabou o amém, não. Esse amém tá pela metade. Tem outra pergunta. Mas por aí tá tudo bem? Tudo bem. Eu falo também, lembro da Vânia. A outra pergunta. Dentro da igreja, quem ele mais odeia? Jesus Cristo. Na Eucaristia. Não, do plano espiritual não. Dentro da igreja, humano. Dentro da igreja, quem ele mais odeia? Quem está vivendo a palavra de Deus, o mais que está servindo mais ao Senhor, que está mais diante de Deus, que está mais em ligação espiritual com Deus, que está vivendo o dia a dia com Deus. Ele tenta mais essas pessoas, quer tirar do caminho. E quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Você falou que quem está mais ligado. Ok, isso mesmo. Mas quem está mais ligado a Deus? Vou falar antes que você... Será que todos os padres estão mais ligados a Deus? Não. Aí ele fala aqui, quer ver? Na igreja tem bispos, tem diáconos, Tem diáconos, tem sacerdotes, tem teólogos, tem leigos, né? Tem pessoas de oração, mas quem o inimigo mais odeia são os ascetas. Ele vem com essa palavra. Aí a Heloísa teve que estudar um pouquinho, né? Então vocês tenham paciência comigo, né? São os ascetas. Quem são os ascetas? A gente hoje, é porque a gente tem muita denominação, né? A gente tem muita congregação, a gente tem muitos religiosos, religiosas. Hoje em dia ainda tem os ascetas, são monastérios ascetas. Tem vários monastério vem de mosteiro, não tem os monges. Tem um que são os ascetas, mas não são só eles não, mas quem são os ascetas? Tá? É a pessoa que se entrega às práticas espirituais, levando uma vida contemplativa, mortificação dos sentidos. São aquelas pessoas que vivem numa vida de austeridade dos prazeres. Para que elas fazem isso? Para conquistar o máximo do domínio espiritual.
muitos eremitas, muitos anacoretas, são monges, são pessoas que vivem aquela vida às vezes retirada, às vezes eles são enclausurados e fazem isso para dominar todos os seus sentidos e estar mais perto do espiritual. Por que o demônio tem medo dessas pessoas? Porque são pessoas que elas conseguem dominar a tua carne, elas conseguem dominar os sentidos, conseguem estar bem próxima espiritualmente a Deus. Aí ele aqui assim, vou ler. Há pessoas que têm dedicado, aí é pra gente, viu? Centro comunitário. Há pessoas que têm dedicado sua vida inteira a obras de caridade e, contudo, abrigam muitos defeitos em sua alma. Alguém pode dedicar-se a ajudar os pobres, a ajudar os enfermos, por exemplo, entretanto, fazer com murmuração, com críticas, com desobediência. Porém, os ascetas, essas pessoas que espiritualmente mais ligadas a Deus, eles perseveram na purificação gradual da sua alma. E quando a pessoa vai crescendo espiritualmente, os dons são mais elevados. Então, tudo que ela fizer, ela não vai fazer com defeitos maiores, mas vai fazer como se aquela luz divina estivesse fazendo. É aquelas pessoas que vão fazer, nossa, como é que a pessoa é obediente, como é que aquela pessoa não murmura, né? Como é que aquela pessoa faz tudo aquilo, né? Que às vezes a gente não entende, parece que a pessoa não tem uma vontade própria, né? Parece que a pessoa não tem voz, né? Não tem... E ele fala que por isso que o demônio odeia os ascetas com maior intensidade que a hierarquia eclesiástica, ou mesmo os exorcistas. O exorcista pode expulsar vários demônios, mas o asceta quebra de um modo muito mais poderoso a influência demoníaca neste mundo, simplesmente por ostentar sobre o seu corpo e seu espírito a paixão cotidiana de sua vida crucificada. Esses santos que a gente ouve, né? Essas pessoas são mais espiritualmente, que fazem as coisas pelo puro amor mesmo, pelo puro amor. Eu mesmo, né? Eu mesmo, esse chamado que Deus, né, me deu aí de ir ao encontro das pessoas, vão fazer obras espirituais. Isso assim na minha vida lá atrás, eu criança, eu matava a aula, que eu não gostava de matemática, meu professor ficava olhando o meu decote. Aí o que acontecia? Eu matava a aula. Sério. Aí já não gostava de número. E as pessoas, quando matavam a aula, tinha uma saída assim, que ia pra rua, né? Que as pessoas iam pra rua, lanchar, então. E eu ia pro orfanato que tinha do lado. Eu lembro eu pequeno, 14 anos, 15 anos, que isso já me impulsionava. Uma coisa que eu falava assim, eu estudava no colégio particular. Aí, o que acontecia? Tinha o orfanato do lado, a gente ajudava financeiramente. E eu chegava lá, eu falei, nossa, a gente ajuda com dinheiro, a gente ajuda com material, mas aquelas crianças não estão tendo o mesmo estudo que eu tenho ali do lado, mas não estava mesmo. Aí eu já pensava nisso, cadê o material que a gente deu? Cadê as coisas, né, que fazia? E isso sempre me saltou nos olhos, né? Então isso é uma caminhada, mas a minha imperfeição, né? Eu ainda tenho essa humanidade, né? Muita coisa a gente, né, de tem vontade de falar, né? Que vai criando um furor interno, assim, meu Deus, como é que acontece uma coisa dessas? E esses ascetas são tão espiritualmente, né? São contemplativos, que fazem tudo com maior caridade. E como se aquilo, mesmo o entorno, né? Que tira a gente do eixo, eles nem se importam com isso, né? Então o demônio, ele tem mais raiva e vai perseguir mais essas pessoas. Porque aí a pessoa fala, São Padre Pio era um santo, né? Ele ficava confessando, tinha missa,
como é que o demônio atentou ele? Mas justamente por isso. Por ele ser tão santo, né? Aí tem vários santos, né? Santa Gema, e aí por aí vai, né? Santa Gema, Santa Clara. Isso aí. São Francisco. Assim vai. Tá bom? Carol, você não fala nada, Carol. Eu tô aqui na contemplação, ouvindo. Quando eu fiz assim, eu pensei no nós, né? Mas aí depois quando você falando as setas, né? Aí faz todo sentido. É claro. Todo sentido. Todo sentido. Mas a segunda categoria mais atacada dentro da igreja é a parte de música. Porque o que acontece? Segundo consta, Lúcifer era o regente da orquestra real, né? Diante do trono de Deus. Então ele muitas das vezes ele usa a música para perverter a humanidade. Você vê que hoje em dia você bota um baile em um lugar e bota uma missa em outro lugar, qual que vai encher mais? Então, ao longo dos anos, ele foi percebendo que as pessoas, ao ouvir o som, certo tipo de som, elas se achegavam mais. Então, hoje em dia, a música é muito usada para esse tipo de coisa, para poder perverter a humanidade. Mas as músicas mais sucesso do mundo são as que têm menos conteúdo, né? As que tem maior palavrão, coisas, aberrações. Mas o inimigo ele tenta em todas as áreas. Vai ser o músico, vai ser aquele que está falando da palavra. Só que as pessoas que são mais espiritualmente elevadas são mais atacadas. E na nossa passagem de Apocalipse, né? Que o inimigo está na beira da praia, atrás daqueles que conhecem a palavra de Deus. Aí, somos nós aí. Mas na confiança que Deus detém, né? Com certeza. E Ela tá fazendo comida, tá com um avental, Carol. Não, é um macacão, gente. Eu mando a foto pro grupo pra poder provar. Bem bonito no macacão. Chegou a luz. Vulgo Hora da oração. bazar. Chegou a luz. Nós vimos. Eu prestei atenção, que clareou. Também. Tomara que tenha dado certo. Só falar uma coisa, né, que eu lembrei. Hoje eu vi uma partilha de um irmão, né, assim, sobre a leitura de hoje, que eu acho que é sobre quando o Paulo fala sobre o amor, né? E a questão ele ia pegando muito essa questão da caridade, quando o Luiz falava, eu lembrei sobre isso. Aí tudo isso também envolve isso, né, assim, de estar ali ou fazer por amor, né? Não, tipo, eu vou doar por doar, né? Assim, mas ter um sentido ali que é o amor, né? Assim, tipo, a Deus, né, pessoalmente, mas também naquilo que a gente vai fazer. Por isso que eu fiz aquele acampamento, né, na Dom de Deus, que eu falo que foi divisor de águas, assim, na minha vida, porque eu sempre, meu serviço foi dentro de uma ONG, né? Da ONG, né? Que eu custei a entender a diferença de uma organização não governamental, né? Que faz a coisa social, uma coisa de caridade, né? E na igreja a gente vê isso com muito, muito claro, né? Essa questão do sentido, né? Assim, tipo, quem tem outras coisas, bendito seja Deus, né? Que faz, tem, assim, mas não tem aquela espiritualidade ali, né? Ali... E aí, pensando assim, tipo, Deus vai estar ali? Talvez, vai, né? Assim, porque ele é onipresente, com a sua misericórdia. Mas, assim, se olhar assim, tipo, bendito seja Deus que temos hoje na igreja todos esses movimentos, assim. Você fala dentro da igreja, pode fazer uma palestra? Pode, qualquer um. Às vezes um professor fala super bem, né? Mas tem pessoa que é super articulada, né? Pode ser uma palestra? Pode. Vai fazer uma palestra na escola, na rua, dentro da igreja? Pode. Agora, é uma pregação.
entendeu? Aquele conteúdo vem espiritualmente com alguma coisa e a gente vê a diferença, né? Quando a gente ouve assim, totalmente diferente. A didática é totalmente assim, tipo, vai ali no foco de conversão, né? Assim, eu vou ali pra poder salvar uma alma. Pra uma palestra, eu vou ali pra poder educar alguém, pra poder levar meu conhecimento, levar a experiência acadêmica e tal, profissional, mas ali na pregação vou. Eu acho que quem chega à frente de uma igreja vai pela unção. Não importa a formação, didática, a unção é que fala mais alto, porque quantas pessoas ignorantes falam de coisas que a gente nem imagina. Então é a unção de Deus mesmo, é o chamado de Deus. E dá pra gente reconhecer quem é ungido e quem tá ali só para aparecer. Um exemplo clássico da nossa vida é Pedro, né? Pedro era um pescador, muito mal sabia escrever o nome, né? E foi um dos maiores da igreja, né? Tanto é que foi a pedra angular da igreja cristã. Tu és pedra sobre si diferente a minha igreja. Então, assim, às vezes Deus usa as pessoas, os humildes, né? Para poder falar de coisa que muitos entendidos não sabem falar. Pelo sinal da Santa Cruz, o nosso Senhor dos nossos inimigos. oração inicial. É o arcanjo, defendemos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do mundo. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para prender as almas. Amém. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, Tem piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tem Tem piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tem Piedade de nós. Senhor Tem piedade. Tem piedade de nós. Jesus Cristo, Tem piedade de nós. Senhor, Tem tem piedade. piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvido, Jesus Cristo, Atendei. atender, Pai Celeste que sou Deus, sois Deus, tem piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, Tem Tem piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, Tem Tem piedade de nós. Trindade Santa que sois o único Deus, Tem Tem piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por Rogai por nós. São Miguel, Rogai por Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, Rogai por Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino, Rogai por nós. Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, Rogai por nós. Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. Rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, Rogai por nós. Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, Rogai por nós. Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, Rogai por nós. Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, Rogai por nós. Rogai por nós. São Miguel baluarte dos cristãos, Rogai por nós. Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combate pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida,
rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo. Rogai Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades. por Rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna. rogai por Rogai por nós. São Miguel, consolador da irmã que estão no purgatório. rogai por Rogai por nós. Entrou mensagem aqui. Peraí. Parei onde, gente? Me perdi aqui. Purgatório. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. rogai Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. rogai por Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tem piedade. Tem piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. A consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terra dos espíritos rebeldes, mole dele de todos os anjos, justo, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número de vossos devotos e servos, e a vós, hoje, me consagro, me dou e me ofereço, e ponho a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandeceste o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vossos sustentos e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima, obtendo-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-nos dos inimigos e da alma, especialmente na hora da minha morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas, sobretudo que de uma prostraste no combate no céu. Era isso? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Augusta Santa Rainha dos céus e Senhora dos anjos, vós que desse o princípio, recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, persigam os infernais espíritos, e nós vos pedimos humildemente, enviai vossas santas legiões, para que ela, sobre o vosso poder e vossas ordens, combatendo-os por toda parte, confundam as tuas audácias e precipitem no abismo. Quem como Deus, ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança.
Ó Mãe de Deus, enviai santos anjos para nos defender e repelir para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos, protegei-nos. Amém. Amém.